No Vabocast de hoje, um dos artistas mais sensíveis, criativos e impactantes da música brasileira contemporânea. O lugar que a gente sofre é o lugar que a gente esqueceu do nosso poder e da nossa liberdade. Da tua liberdade de escolha, do teu poder de criação, do teu poder de encerramento. Danny Black é compositor, cantor, multi-instrumentista e dono de uma obra que combina poesia, profundidade e uma musicalidade que atravessa fronteiras. Seu trabalho é marcado por questionamentos sobre a vida, a existência, o amor, o tempo e por uma busca constante de expansão, transformação e beleza. Então tudo que existe está experienciando a experiência de um formato específico. Se identificou com aquilo para poder vivenciar aquela experiência. Mas no fundo é sempre a mesma vida que está animando cada uma dessas formas. E existe um lugar onde você consegue perceber que esta vida é você. Essa existência, essa unidade, essa peça do quebra-cabeça que monta o quebra-cabeça como um todo. Que reflexão que você normalmente traz sobre isso? Danny transmuta palavra em voo e silêncio em significado. E faz da música um espelho, às vezes suave, às vezes provocante, mas sempre verdadeiro. Ele não canta apenas canções, ele canta estados da alma, captados no campo. O lugar onde você está posicionado fazendo aquilo é cheio de vida, não cheio de carência. É isso, é cheio de vida, é cheio de energia de vida e não de carência, de sacrifício. Faz sentido essa interpretação dessa canção de que muitas vezes é a nossa própria crença, a nossa própria mente nos limitando, querendo nos proteger, que acaba gerando esse temor estranho. Vulnerabilidade vira força, perguntas viram poesia. Sua arte toca num lugar que existe antes da palavra, naquele espaço onde a gente simplesmente sente. Mais do que fazer música, Danny provoca reflexão, abrindo caminhos internos, abrindo espaço para o novo, abrindo a mente e o coração. Ele tem essa frequência rara, a de fazer a gente olhar para dentro com a mesma intensidade com que olhamos para fora. Você não precisa escutar somente quando é você que não está falando. Você pode escutar, inclusive, quando você mesmo está falando. A gente fala muito sem se escutar. Suas canções acolhem, inquietam e curam. É uma alegria e uma honra imensa receber no Vabocast Danny Black. Muito obrigado. Que texto mais lindo. Um texto autoral, você que veio do teu coração, né? Obrigado por essa apresentação e ressoa comigo sim. Acho que você conseguiu definir bem assim a minha bússola, né? Em relação ao meu trabalho, as minhas músicas, minha comunicação no geral, né? Comunicação comigo, né? Que é sempre sobre isso, né? Sobre a comunicação com você mesmo, assim. Então, uma honra, um prazer estar aqui nesse podcast que, além de ser de alguém que eu admiro muito como profissional, como pensador, como alguém que tem uma sensibilidade fora do comum, é um amigo meu. Então, muito legal esse encontro, né, que a vida proporcionou da gente e agora tá aqui com a tua audiência pra gente trocar. Conte comigo, irmão. Maravilha, vamos nessa. O verdadeiro rei da palavra valoriza o som. Fala como quem já compreendeu que o silêncio é bom. Então eu queria te perguntar qual a importância do silêncio e por que as pessoas em geral têm dificuldade com ele? Esse trecho é um trecho de uma música minha, né, chamado Rei da Palavra. Qual a importância do silêncio, né? E por que existe uma dificuldade, né, com o silêncio? Essa coisa de ter uma dificuldade com o silêncio é uma contradição, né? Porque o silêncio é a única coisa que você não faz força para existir, né? Ele tá na ausência de esforço, na ausência de controle, na ausência de querer impor qualquer coisa, né? Se você soltar completamente qualquer expressão que você possa ter, a expressão que vai sobrar é a expressão do silêncio. Então a importância do silêncio ela é a lembrança de reconhecer que existe uma condição que, independente do que você faça, está disponível e é senhora, né? É maior do que qualquer outra coisa porque ela sempre vai ganhar. Eu acho que o silêncio é uma boa metáfora da existência, porque a gente vive numa experiência, num mundo de formatos, de formas, né? Onde quer que a gente olhe, a gente vê formas se expressando de, nossa, uma infinidade de jeitos, né? Através de corpos, são formas, através de natureza exuberante do planeta, são formas, as construções humanas são formatos, tudo formas, tudo no mundo da forma. As palavras são formas, qualquer coisa que você consegue distinguir
consegue ver o contorno, são formas. Mas todas essas formas estão acontecendo numa plataforma da existência, que, independente das formas, está lá, propiciando a possibilidade dessas formas existirem. Então, é como se as formas fossem as palavras e a existência, onde tudo isso acontece, a partir de onde tudo isso acontece, fosse o silêncio. A importância do silêncio é essa lembrança de que a conexão com aquilo que está sempre ali, independente dos formatos que estão sempre mudando, a lembrança de que aquilo que está sempre ali fica acesa através da lembrança do silêncio. E é só no silêncio que você consegue reconhecer que isso que eu estou falando é assim. Então, mesmo quando você está falando, é possível falar ou ouvir conectado com o silêncio que está por trás daquilo que está sendo falado e daquilo que está sendo ouvido. É lembrar que o silêncio sempre está sendo quebrado. E isso não é ruim, mas ele está. Porque se você tirar aquele som, aquela palavra, parar de fazer a força que ela precisa para acontecer, o silêncio não faz força nenhuma para estar. Então ele é soberano. É uma lembrança para sair do controle das coisas e botar as coisas nos lugares certos. O formato é impermanente, ele serve a uma experiência presente. O silêncio é eterno e nada pode mexer com ele. Ele está ali sempre. Tua segurança real está no silêncio, não na palavra. Tua segurança real, tua paz, está na existência e não nos formatos. É assim que eu vejo. Depois de muitos anos dando aula de oratória, como se comunicar, como falar em público, eu me dei conta de que talvez fosse importante buscar a irmã da oratória. Não só dei a conta sozinho, como eu recebi uns feedbacks, né, que o pessoal falava pra mim. Né? Você tá falando muito bem, mas tá faltando a escutatória. Escutatória. E a escutatória, ela acontece no silêncio. Porque para eu ouvir alguém, eu preciso dar o palco. Dar o microfone, dar a voz para outra pessoa. E aí eu vi que eu era muito ruim nisso. Aí eu montei uma aula para mim mesmo, para eu aprender a escutar melhor. E aí, nessa pesquisa, eu encontrei o texto do Rubem Alves, que ele, inclusive, criou esse neologismo escutatória. Eu não sabia. Ele criou. Ele tem o primeiro parágrafo do texto dele assim, ó. Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciados cursos de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. E o silêncio é chave nesse processo. Então, estamos iniciando aqui falando com alguém que é mestre da arte, da sensibilidade, da música, do canto, mas da plataforma do silêncio também. Porque escutar, e a música me ensinou muito isso, é um aprendizado que eu tenho toda vez que eu canto. Porque isso que eu vou falar é uma possibilidade que você pode fazer. Você não precisa escutar somente quando é você que não está falando. Você pode escutar, inclusive, quando você mesmo está falando. A gente fala muito sem se escutar. Isso é um jeito menos inteiro de falar. Quando eu canto sendo o primeiro que escuta o que eu estou cantando. Eu estou igualado a todos que estão ouvindo o que eu canto. Porque eu também sou um dos que está ouvindo. E quando eu estou nesse lugar de cantando, tá saindo da minha boca, do meu aparelho fonador a voz, mas o meu foco não está em ser o que fala, mas sempre em ser o que escuta, então eu posso me surpreender, me deliciar, aprender com tudo aquilo que está saindo da minha boca, no mesmo nível de quando eu sou o que escuta de outro aparelho fonador, de outra boca. Então você pode ser alguém que escuta o tempo inteiro, até mesmo quando você está falando. E isso faz com que você fale mais conectado, né? É um processo terapêutico, porque muitas vezes o pessoal acredita que a terapia, ela é... eu aprendi sobre mim mesmo porque eu estava falando. E aí o terapeuta estava ouvindo, eu estava falando. Não, né? Porque você está se ouvindo. Se escutando. Então não é só porque eu estou falando, mas é porque eu estou me ouvindo. E é interessante isso porque a primeira vez que eu ouvi as suas músicas, e depois não foi só na primeira vez, foi praticamente todas as vezes que eu ouvi as suas canções, eu me senti num processo de terapia. Eu senti que as canções falavam comigo, uma delas, inclusive, que é a minha favorita, né? Que as outras não fiquem chateadas, né? Mas Open Your Mind, pra mim, é a minha canção favorita da vida. Que lindo, irmão. Eu estava num processo terapêutico nesse dia que eu ouvi a primeira vez. Então, encaixou muito. E eu queria puxar esse tema com você. Você comentou essa questão da existência, né? Do eterno. E fala um pouco mais sobre isso. Por exemplo, numa outra canção sua, Todo Mundo é Um, cada um é uma peça do quebra-cabeça. Essa existência, essa unidade, essa peça do quebra-cabeça que monta o quebra-cabeça como um todo. Que reflexão que você normalmente traz sobre isso? Essa coisa, né, quando fala da unidade, isso é uma coisa que não pode ser compreendida. A unidade não pode ser compreendida, ela só pode ser experienciada. Você precisa
se abrir sempre para experimentar, para ter uma experiência de percepção de unidade de diversas formas, né, que a vida pode proporcionar, para que isso não fique num lugar até uma coisa enfeitada sobre a vida, sabe? Tipo assim, nós somos todos um, né? Tudo é uma coisa só, somos para uma coisa mais realista mesmo. Existe um lugar onde você percebe, você pode perceber, todo mundo, você que tá me ouvindo, você, eu, todo mundo pode perceber num nível de abertura mental, ter a experiência, perceber, ter esse insight de que tudo que existe é o mesmo, é a mesma coisa. E não é a mesma coisa, é você. Não você que tem um nome e uma personalidade, mas a vida que anima tudo que existe é a mesma vida. E essa vida é você. Então, a gente, na nossa experiência física, tem uma identificação muito forte com nossa persona, né? Com ser um corpo dentro de um contexto, que tem um nome, que faz uma coisa, que tem uma história. E claro, você tá tendo realmente uma experiência de ter um corpo. Você tem, né? Tá aqui. Mas essa experiência não define você. Essa experiência, ela é uma emissão da vida que você é, se expressando através de uma possibilidade de experiência, que é essa experiência humana que a gente está tendo, por exemplo. E que a árvore está tendo a experiência de árvore, e que a pedra está tendo a experiência de pedra, e que Plutão está tendo a experiência de Plutão. Então, tudo que existe está experienciando a experiência de um formato específico. Se identificou com aquilo para poder vivenciar aquela experiência. Mas, no fundo, é sempre a mesma vida que está animando cada uma dessas formas. E existe um lugar onde você consegue perceber que esta vida é você. Ela é mais realista em relação à sua identidade como ser do que a própria história que você está vivendo nesse momento, ou o próprio formato que você está animando nesse momento. É um negócio muito profundo que eu estou falando, mas a existência se expressa de modos infinitos por toda a eternidade da própria existência. Então, é infinito a expressão da existência. Nesse universo inteiro, e nos outros, e nos outros, e nos outros, dentro dos outros, são infinitas as expressões que essa vida que você experimenta. Ela experimenta tudo que pode ser experimentado, é o infinito. A existência é o próprio infinito. Mas o infinito não num lugar linear, como o humano pensa, né? É o tempo infinito, o tamanho infinito. Não, é o infinito no sentido de potencial. A existência é um potencial infinito que se expressa de todas as formas possíveis. O que você está vivendo hoje é uma das formas entre as infinitas. E ela só existe porque ela é necessária e perfeita para esse jogo divino de todos os formatos, para aquele ponto do tempo, do espaço, para criar um jogo ainda mais abrangente que a gente não tem total clareza, mas que está ali, formando esse quebra-cabeça perfeito da existência se expressando de todas as formas. Resumindo, tudo que você pode ver, tocar, são expressões de uma existência infinita que anima tudo e, portanto, é tudo. E é você. Isso que você acabou de falar é o desnudar de tudo? Essa é uma música minha, né? Chamada Desnudar de Tudo. Que vale muito ouvir, assim, se você quiser pegar, até dar um stop aí, parar e ouvir. A música você vai entrar na minha frequência bastante, assim. E que ela traz essa provocação, né? Do como seria, né? Se fosse descoberto, né? O desnudar de tudo que pode ser desnudado, assim. E todas as respostas para todas as perguntas fossem respondidas. Mas claro que é uma metáfora, né? Porque como é que você vai chegar numa resposta, a resposta do infinito? Como é que tu vai chegar no máximo de consciência da consciência infinita? Como é que tu chega no máximo de consciência da consciência infinita? Já é um condicionamento, já é você achando que tem um lugar para chegar. A gente tá falando sobre o infinito. O infinito não chega, não é sobre isso. O infinito sempre tem o próximo nível, sempre tem o próximo nível, sempre tem o próximo nível de clareza de consciência sobre si próprio. E o mais lindo é que ter mais clareza ou menos clareza desse jogo não torna uma experiência ou outra melhor ou mais sagrada do que outra. Todas as experiências são igualmente sagradas, igualmente uma configuração dessa eternidade. Então, isso iguala tudo e traz uma confiança de que tudo está no lugar certo. Toda a consciência está exatamente onde ela tem que estar
para estar experimentando exatamente o que ela quer experimentar para poder dar o passo que ela quer dar no trânsito infinito que ela é. Conheça o meu livro, Falar em Público é pra você. Perca seu medo, desenvolva sua oratória e aprenda a ouvir melhor. O link está na descrição desse episódio. É por aí. Recomendo que, além de assistir, de ouvir Desnudar de Tudo, escute novamente o que ele falou agora com bastante calma. E eu tenho duas frases de dois grandes pensadores que eu admiro muito que conectam com isso que você trouxe. Uma é: não há nada que você possa fazer para ser quem você já é. Então já é. Que conecta com a frase que é: você não é uma gota no oceano, você é o oceano em uma gota. Isso. A gota não é o oceano? O que é mais o oceano? A gota ou aquela água lá do fundo? O que é mais o oceano? O que é mais água? Fica redundante, né? O que é mais essa mesa? Essa parte ou essa? Aqui ou aquela parte do pé? O que é mais a mesa? É tudo a mesa. É tudo a mesa. E você usou bastante a expressão anima, que é, em latim, se não me engano, que é a tradução de alma, né? Então, eu queria comentar alguns pontos que você comentou e que você trouxe, porque para mim isso ajuda a gente... Eu tenho sempre dois pensamentos. Um da gente trazer conceitos, reflexões, que ajudam muito filosoficamente a entender, mas, como você comentou, para ir para a aplicação prática, eu preciso experienciar. E eu que sempre tive uma cabeça muito de engenheiro, muito racional, e tô nesses últimos anos nesse meu processo de... Não é jogar fora o racional. O racional, ele tem a sua função, mas também elevar esse outro lado, o lado do sentir, o lado do perceber, o lado da... Então, quando você fala assim, ó, a unidade, ela é para se experienciar e não para se entender. Ou seja, o entender, o racional, lógico, cognitivo, ele é muito importante, mas ele vai nos levar só até a porta. Para abrir a porta, eu preciso ir pelo lado do experienciar. E aí, um ponto que me ajudou muito nesse entendimento é a questão que você comentou da identificação. Se eu me identifico, se eu me apego, se eu me engancho com a persona que eu estou exercendo, esse papel, nesse teatro, desse jogo cósmico, nesse planeta, nessa vida, nesse país, nesse momento agora, eu me identifico mais com a minha persona, com esse ator dessa peça de teatro, isso tende mais para eu ir para um sofrimento. Enquanto se eu conseguir me identificar com o silêncio, aquilo que está por trás de tudo, aquilo que é a existência, aquilo que é o oceano dentro dessa gota, isso tende a desenvolver mais habilidades, virtudes, compaixão, humildade e por aí vai. Faz sentido isso? Total. Quanto mais a gente se identifica com esse oceano, como você está falando, mais você entende o que a forma é. E a forma fica a serviço de alguma coisa mais realista, maior, né? Mas uma coisa importante que eu percebi na minha caminhada não é sobre brigar com a forma. Não é sobre achar que o formato ele é menor do que a consciência, do que está para além do formato. Porque, na realidade, é sobre estar cada vez mais consciente do que o formato é, entende? E se divertir com isso. Leveza, né? Se divertir, desfrutar. Não é sobre acabar com o teatro. É observar e compreender, ficar consciente do teatro e desfrutar do teatro de agora, né? Porque a existência se expressa. Não dá pra você... Então não expressa mais. Faz parte da natureza da existência se expressar. E ela se expressa através dos formatos, das formas. É indissociável uma coisa da outra. Você não consegue ter uma só ou outra. As duas coisas são a mesma. É uma mesma coisa acontecendo. Então, tanto a forma quanto a essência, vamos dizer assim, elas estão acontecendo indissociavelmente, né? Não dá para você dividir uma com a outra, da outra. Então, não é sobre se desidentificar do formato e acabar com ele. É sobre ficar consciente do que é esse jogo divino, vamos dizer assim, e se divertir com ele, desfrutar dele, vivenciá-lo inteiramente. E é um desafio, né, meu irmão? Isso que eu tô falando é fácil falar, né? Exato. Porque quando pega no teu calo, quando pega no lugar onde... Aí você percebe as identificações. Então, na minha vida, é o tempo todo assim. Eu fico encontrando os endereços de identificação o tempo inteiro e falando, olha, aqui eu tô muito identificado. E normalmente é onde você tá sofrendo, né? Onde eu tô angustiado, sofrendo, preocupado, não confiando na vida, querendo controlar o resultado de uma maneira excessiva, né? Não deixando as coisas fluírem. Né? Isso, e eu queria... A minha próxima pergunta seria exatamente para você desenvolver um pouco mais esse raciocínio do como.
como que você faz no seu dia a dia. Você deu um exemplo agora de quando você se auto-observa e percebe que está mais identificado de um formato. Que outras práticas você tem para procurar lembrar? Porque o entendimento é até simples. A dificuldade mesmo é de sair do conhecimento e ir para ação prática. Como é que a gente faz para se identificar com essa existência, com a plataforma, com a consciência, e menos com a forma ali, o exemplo prático do dia a dia, né? Eu recebi a fechada no trânsito, né? Vai vir a raiva, vai vir a emoção, vai vir, eu quero buzinar, Como é que eu faço para me identificar menos com esse sequestro emocional e mais com essa paz, com essa serenidade, com essas virtudes humanas que estão ali nos bastidores? Sim. Acho que uma coisa é confiança na vida. Então, você deixar esse músculo da confiança na vida mais forte. O cara me fechou no trânsito. Não sei o que. Você pode até ter essa reação no primeiro momento, mas você volta para onde? Isso está servindo a algo. Isso está acontecendo, eu não sei por que isso está acontecendo. Então, a mentalidade aberta é você lembrar que você não sabe mesmo, né? Você sabe por que o cara te fechou? Você sabe qual é o resultado disso? A serviço de que isso tá? No mínimo, tá a serviço de você identificar um endereço que você pode derreter sobre essa arrogância que existe de achar que as coisas são contra você. Aí, na minha visão, se eu tô vendo, quem que tá vendo então? Porque se eu consigo ver, então isso não sou eu, isso é alguma coisa que pode ser vista por mim. Então eu tentar encontrar o contorno dessa coisa que eu vi para entender, através da minha investigação ali, qual é o desenho da história, né? E aquilo está me servindo. Por que eu alimento essa história? Primeiro você precisa ver que é uma história, entender qual é a história. Depois, por que eu estou alimentando essa história? O que está por trás disso? São perguntas que ficam recorrentes, né, na tua experiência, assim. E não é uma coisa que você responde assim em um segundo. Tem coisa que você responde em um segundo. Tem coisa que você leva um dia pra ficar olhando ali e entender alguma coisa. Tem outras que você tá anos tentando entender qual é a história. E a vida vai ficar te trazendo ali com uma sabedoria de mãe, né? Aquela coisa assim de ir trazendo com amorosidade, mas também com aquela firmeza de te dando, te empurrando, né? Te empurrando para o quanto você consegue aguentar sem ficar também só nessa energia de cuidado, mas uma energia de te desafiar. Então a vida vai cuidar e vai te desafiar o tempo inteiro para você conseguir ver o que é que você contou para você mesmo que pode ser solto. E se pode ser solto, não te define. E se não te define, é uma história. Você trouxe a vida como mãe, então eu queria trazer mais um trecho que diz assim, ó: eu sou filho do mistério e do silêncio, somente o tempo vai me revelar quem sou. Ele tá pegando todas as minhas músicas aqui, hein? Eu sou top 0,4% dos fãs de Danny Black no Spotify. O cara me escuta de verdade. Não só fiz o dever de casa, mas eu faço todo dia. Eu sou filho do mistério e do silêncio, né? Seria um jeito de falar sobre isso, né? Sobre esse encantamento pelo mistério, né? Cara, você sempre vai ter a mesma quantidade de coisas que você não sabe, que é o infinito. Isso é maravilhoso, não é uma boa notícia? Quer dizer, você tem o infinito para descobrir, né? Você tem o infinito para crescer e é tudo para uma oitava mais profunda, mais conectada, mais presente, mais consciente. A vida tá sempre te impulsionando para frente, para um nível a mais. Não importa a experiência. Toda a experiência está servindo a isso. É a vida mexendo cirurgicamente em você para você dar o passo preciso, né? Preciso do teu momento para um lugar mais abrangente da existência. Então, é encantador, né? Nem sempre é fácil. Às vezes é muito difícil. Pode ficar muito difícil isso aí. Pode ficar muito desafiador. Podem haver mortes em vida. E pode também ser muito prazeroso, muito delicioso. Pode ser uma catarse. Pode vir em forma de uma sublime experiência. E essa forma também vai ser a vida, nas suas didáticas infinitas, querendo te mostrar a lembrança do teu poder, da tua liberdade. O lugar que a gente sofre é o lugar que a gente esqueceu do nosso poder e da nossa liberdade. Pode ver, qualquer lugar que a gente sofrer, você se esqueceu do teu poder e da tua liberdade. Da tua liberdade de escolha, do teu poder de criação, do teu poder de encerramento de coisas, do teu poder de destruir e construir, da tua liberdade de destruir, de construir. De ressignificar. De ressignificar. Você tem esse poder, né? Sempre. Então, é uma notícia maravilhosa que a vida tá te dando através das experiências, né? Você não consegue não ser isso. Você pode esquecer que você é poder e liberdade.
Você pode esquecer, mas você não pode deixar de ser. Você é poder e liberdade. Você é o infinito se expressando. Né? Esse papo já começou aqui, né? Um negócio bem profundo que ele está falando. Mas a lembrança é, você é o infinito se expressando. Se você é o infinito se expressando, você não consegue não ser. Você só consegue se esquecer. E até mesmo se esquecendo disso, é algo escolhido para que você possa ter uma experiência de esquecimento. E tem experiências que só podem acontecer porque você se esqueceu. E elas são igualmente sagradas como todas as outras. Então, não tem, a vida não erra. A vida não erra. A vida, ela tá sempre vibrando na perfeição do que ela é. É sempre o infinito se expressando. O que você comentou de que a vida sempre empurra para frente, mesmo quando a gente esquece, mesmo quando a gente erra, porque aquilo faz parte de todas as leis e regras do jogo da vida. Então é por isso que eu sou maior do que era ontem e sou melhor do que era antes. Sempre. Porque eu tô passando por aquelas experiências que tá me ajudando. Então eu queria te perguntar sobre essa parte que você falou do difícil e do sofrer, né? Quando a gente esquece. Acho que nós vivemos hoje, né? Tenho convicção de que a gente está numa fase da história da humanidade que nunca foi, pelo menos as pesquisas mostram na história mais recente, da dificuldade da saúde mental, da dificuldade da ansiedade, do burnout, do estresse. Ou seja, a gente tem a tendência de esquecer muito o céu azul que está por trás das nuvens que passam, das nuvens dos pensamentos sabotadores, das crenças limitantes. E aí queria conectar isso também com uma outra canção sua que sempre me toca muito, que é E se isso, e se aquilo outro. Então é uma canção que fala exatamente sobre essa questão da ansiedade do e se versus o que já é e a sua própria capacidade, poder de deixar passar essa nuvem e focar naquilo que te dá uma maior paz, tranquilidade e calma. Por que, na sua visão, existe essa dificuldade, esse sofrimento? É porque a gente vive nesse planeta? É porque as pessoas não estão tendo esse tipo de aula com as famílias e com as escolas e estamos focando em ensinar matemática, geografia, biologia, mitocôndria e não estamos ensinando esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui? Eu acho que é medo de sentir que a gente tem. Porque todas essas coisas, as que acabam distraindo a gente, né? Então, pensa bem, você pode criar um objetivo na sua vida para desfrutar realmente da vida, de alguma coisa. Você vai construir sua vida, material, emocional. Você vai criar algo, você vai criar a sua empresa, você vai criar a sua obra, vai construir a sua família, você vai comprar as coisas que você deseja, ter o sucesso nas áreas sagradas e maravilhosas da vida, a financeira, dos relacionamentos, todas, né? Posso ficar falando aqui, mas são todas. Mas tudo isso pode estar servindo você a desfrutar e sentir a vida, sentir o que você sente com mais intensidade. O medo que a humanidade tem, o medo que eu tenho, é sempre de sentir. Já parou pra pensar nisso? Todo medo é medo de sentir. Você não tem medo das coisas, você tem medo do que você vai sentir diante das coisas. Só que diante das coisas já é uma projeção de fora. Então, na real, você tem medo do que você sente. E acho que os entorpecimentos e fugas através de muita informação, através de muito estímulo, é para não sentir o que se sente. É para ficar procrastinando o contato com o que se sente. Porque, num primeiro momento, esse contato com o que se sente pode ser desconfortável, sim. Porque se sente muita coisa difícil. Tem medos que a gente sente profundos. Tem raiva de um monte de coisa que aconteceu ao longo da nossa trajetória que a gente sente. Tem muita tristeza que é sentido. Mas também tem muita alegria, muito prazer, que se sente na mesma esfera, a esfera do sentir. E o caminho é sentir. O caminho é se abrir para sentir o que você sente, para que a vida possa ficar inteira. E você, em vez de ficar fugindo de você mesmo, possa construir algo alinhado com aquilo que você sabe que sente, porque sentiu de fato. Então eu acho que a grande revolução da humanidade agora é sentir. É sobre fazer as pazes com sentir. Sentir o que se sente. Isso coloca tudo no lugar. Porque aí tudo que é anestesia vai perdendo sentido, né? Vai perdendo razão de ser. A gente não tá mais fugindo através das coisas. A gente tá construindo as coisas como uma extensão do que a gente sente. Como uma expressão, né, mais consciente disso. E o maior medo de todos esses seria o medo da morte? Não, porque o que você tem medo? Você tem medo da morte ou medo do que você vai sentir quando você morrer? Mesmo que a pessoa pense assim, mas não sei nem se eu vou sentir, porque a morte pode não ser nada, não ter nada depois, eu não vou mais sentir. Mas qual é o medo real? É o medo da morte ou é o medo de sentir? De sentir a solidão, de sentir o vazio, de sentir a despedida, de sentir a incompletude de não ter feito tudo que podia ter feito, de sentir a saudade, sei lá,
Porque a morte é uma imaginação do que se vai sentir, né? Ninguém sabe o que vai sentir com a morte até morrer. Então, o medo não é da morte. Como é que você pode ter medo de uma coisa que você não sabe, que você não conhece? Como é que você tem medo de um negócio que você não sabe o que é? Você não tem medo do que você não sabe o que é. Você só pode ter medo do que você acha que sabe. E o medo... Você criou uma história de novo e tá com medo da história. Você pode ter medo da solidão, mas ainda assim é medo de se sentir só, né? A linguagem da existência é sentir, né? E aqui, nessa nossa linguagem física, o corpo é a ferramenta para sentir. Tudo que você sente no corpo, né? Das coisas mais físicas, as coisas mais emocionais, as coisas mais sutis, elas se expressam através do seu corpo aqui. Então, é sobre estar conectado com o corpo, estar conectado com as emoções, né? E é um trabalho, cara. Isso é um trabalho. É um trabalho. Eu tô nesse trabalho. Eu vivo nesse trabalho. E eu também, tem hora que me vejo fugindo, tropecendo, para não sentir o que eu sinto. Não é uma questão de querer não estar nesse processo, é uma questão de ficar acordado para esse processo cada vez mais e ir no seu tempo se abrindo para isso, para que isso venha vindo numa velocidade que você possa ir integrando. É porque inevitavelmente isso vai chegar na vida, pode ser que seja mais cedo, mais tarde, mas esse tipo de demanda e da gota do que está por trás, ela já está inclusive manifestando. Alguns estão mais despertos, outros estão menos despertos. E esse ponto que você comentou da linguagem da existência, o sentir, e ela se manifesta no corpo, me lembrou de uma frase que eu gosto muito também, que é: as palavras foram inventadas porque o corpo humano não sabe mentir. Porque com as palavras eu posso te contar a história que for, mas o corpo não mente, né? O corpo, ele sente e ele vai manifestar aquilo que tá rolando na prática. Total, né? Se você tá gostando desse episódio, imagina levar esse conteúdo pro seu time. Conheça as minhas palestras e treinamentos sobre gestão de pessoas, liderança e people skills. O link está na descrição desse episódio. E os estoicos tinham aquela frase do Memento Mori. Né? Voltou a ficar na moda agora os estoicos, né? 2.300 anos depois. Lembre-se de que você vai morrer. E aí, quando a gente fala normalmente de assunto de morte, o pessoal, nossa, que papo fúnebre e tudo mais. E a visão dos estoicos era de que lembre-se que você vai morrer, portanto, viva no seu pleno potencial, com sua máxima excelência, dê o seu melhor, porque isso, sem dúvida, vai honrar essa existência que te emprestaram, né? A consciência da morte é necessária para a integridade da vida. A morte está transformando tudo à nossa volta num verdadeiro altar. Quando você vê as coisas na sua volta sabendo que elas não estarão aqui para sempre, que todas as coisas à sua volta um dia não estarão mais aqui, inclusive você, então tudo à sua volta se tornou realmente muito valioso, muito único. Sagrado. Sagrado. A consciência da morte e da impermanência é essencial para a gratidão verdadeira em relação ao que você está vivendo agora. É um momento único na eternidade. É uma coisa que não vai se repetir, sabe? É conciliar a tristeza da despedida inevitável que haverá com a alegria esfuziante e maravilhosa de ter isso agora. Então, a finitude é professora da eternidade e da presença íntegra na vida, né? Mas isso, cara, é um trajeto, porque você entra em contato tanto com a alegria de tudo que existe, como você tem que entrar em contato também com a tristeza da despedida. Você entra em contato com tudo. Abrir o coração, sentir é abrir o coração, né? A gente está num momento da humanidade em que a gente está abrindo o coração, o cardíaco, para sentir mais, ter mais compaixão, para conseguir ter mais compaixão mesmo. Essa palavra é maravilhosa, compaixão. Então, e amor, né? Amor e compaixão. Amor, né? Então, para isso, a gente vai incluindo todas as cores que são necessárias. Porque o amor, ele não é só o luminoso e o gostoso. O amor é a inclusão de tudo que existe como sagrado. O amor é a inclusão total de tudo que pode e quer existir. De todas as formas que a vida quer se expressar. Então, alguém que tem o coração aberto incluiu a tristeza da despedida com a alegria do momento presente, com a dor e a delícia de tudo que está acontecendo, e incluiu tudo isso como necessário, porque está acontecendo, está sendo assim. O sofrimento, ele só é necessário enquanto ele é necessário. Uma vez eu ouvi essa frase e eu achei muito forte. O sofrimento só é necessário enquanto ele é necessário. E eu entendi dessa forma. Tem um momento aí no trânsito da vida, da existência, que talvez esse sofrimento, ele já não faça sentido dessa forma que o ser humano hoje vivencia. Mas aí ele não está mais presente porque talvez já não tenha uma identificação enorme
com o formato a ponto de achar que esse formato te define e, portanto, você fica ali segurando, você já está num outro nível de consciência de surfar com a vida e talvez esse sofrimento já não seja mais necessário. Ah, então o sofrimento é dispensável? Não, se ele está acontecendo, faz parte do trajeto, né? É tudo. O amor inclui tudo. Você não consegue colocar nada fora do amor. Se você tentar colocar fora, não é amor. Amor é a inclusão total. Mais uma bela frase que conecta com isso de Fernando Pessoa. Na minha visão, o maior poeta da língua portuguesa. O maior poeta da história, é o meu preferido. Que ele dizia que meu amor é tão grande, tão grande, tão grande, que até o meu ódio cabe dentro dele. Isso. E esse ponto que você trouxe do sofrimento, eu não gosto de romantizar o perrengue, romantizar... Claro, é sobre isso, né? Mas uma hora vai acontecer, né? Com todos nós. E talvez mais de uma vez. E a questão é que talvez uma nuance, uma sutileza disso é que a dor, ela vai acontecer. Mas o sofrimento pode ser opcional. Porque a dor é fruto do que está fora do meu controle. Aconteceu comigo. Fui assaltado, terminei um relacionamento, fiquei desempregado, um ente querido faleceu. Vai ter a dor. Mas eu sofrer a partir disso já é algo que tá no meu campo de ação, tá no meu campo de vibração, tá no meu campo de escolha, tá na escolha da frequência que eu quero atuar. Eu quero atuar na frequência do perdão, na frequência da paz, da serenidade, ou na frequência da agitação, da inércia, da procrastinação, do rancor. A dor, me veio isso. A dor é a experiência. Você pode ter a experiência de dor. O sofrimento é a interpretação. Perfeito. O sofrimento, ele depende de como você interpreta a dor. A dor, não. A dor é uma experiência que pode ser vivida. E como o sagrado é a função de dar sentido, você comentou, cada elemento da vida é uma oportunidade, porque a finitude, o começo da eternidade acaba no fim da ideia de que tem que acabar. Então, um dia a mais ou um dia a menos. Portanto, mais uma vez, o que eu escolho vibrar? E aí, só um parênteses que eu tô achando que essa conversa aqui, ela é um resumo maravilhoso da escritura sagrada hindu chamada Bhagavad Gita. Você não leu, Sim. Já leu? Em pedaços, mas é uma escritura escrita pelos olhos da unidade, né? Pelos olhos da unidade. Exato. Do amor incondicional, da unidade, né? Perfeito. E eu queria te perguntar sobre a aceitação, porque dado que a gente vai ter dor, dado que a gente vai ter desafio, dado que vai ter perrengue, onde que entra esse papel da aceitação? Porque durante muito tempo eu achava que a aceitação era uma resignação, uma coisa meio passiva. Então tá bom, então dado que tá aí, então chuto o balde. Depois fui percebendo que não era bem assim. Eu queria ouvir de você. Aceitação não é tacar o foda-se, né? Na parada e se resignar. Ou ficar sem poder, né? Ficar sem poder aceitar, né? Deixar as coisas ser como elas eram, mesmo que não seja algo que faz sentido pra você, que vibra ou que ressoa pra você, mas deixa, aceita. Aí isso é passividade, né? É falta de poder, isso aí. Aceitação é simplesmente a consciência de que aquilo que está acontecendo está acontecendo. E se está acontecendo, você pode brigar com o que está acontecendo, ou você pode conversar inteiramente com o que está acontecendo. Incluir, confiar no que está acontecendo. É você realmente confiar na vida e em como ela está se expressando. Tipo, confiança e aceitação é a mesma coisa, né? É sempre bom lembrar isso, né? A gente não sabe o que as coisas são. Quantas vezes uma coisa aconteceu na tua vida que você tirou conclusões, super comum a gente fazer isso, né? Tira conclusões sobre o que está acontecendo e no final, hoje você explicaria de uma forma absolutamente diferente o que era que estava acontecendo naquele momento. Só que você não tinha a percepção, a visão do quadro inteiro no tempo, então você não sabia que capítulo aquilo era dentro de uma história que depois foi contada e a serviço de que aquilo estava e para onde aquilo te levou. E a causa que gerou? Tudo. Aí, a não aceitação das coisas é quando a gente esquece disso e acha que a vida errou. A vida tá errada. Então, a vida, que é todo esse jogo divino aí que eu descrevi, toda essa consciência cósmica infinita em movimento, ela realmente errou com você, entendeu? Você realmente foi pego aí na peça do erro da vida. Aconteceu com você. Então, não, eu não aceito o que tá acontecendo, eu não aceito. Cara, é fácil? Não é, velho. Isso pode ser muito difícil. Muito difícil. Você pode se encontrar numa situação muito difícil. Fica muito sofrido, muito dolorido, muito complicado. É foda, é difícil, cara. Só que no fim das contas isso não muda o fato que isso é uma bússola. E precisa ser uma bússola para que você se movimente. Você não sabe o que está acontecendo de fato, a serviço de que isso está. Mas é a vida mexendo cirurgicamente em você, onde você precisa,
para dar o próximo passo em direção à consciência do amor incondicional que você é, que você pode dar e pode receber da existência que você faz parte. É sempre a vida mexendo precisamente para você ir para onde você precisa ir. Você não tem a opção de ficar parado, de estagnar. Às vezes ela vai fazer isso de um jeito, às vezes vai fazer de outro, mas é sempre isso. A confiança na vida não tá em enxergar exatamente como ela tá fazendo isso, mas se abrir para que você saiba um pouco mais sobre aquele trajeto, aceitando a experiência presente. Ao invés de brigar com a vida, estar na vida, sentir a vida. Isso é um desafio no mesmo nível que é o sentido, né, de tudo. Que é viver as coisas que se apresentam. Fácil falar, não é tão fácil assim, dependendo da situação, colocar isso em prática. Mas, eu sempre falo, não é sobre, tem que fazer isso aqui, é isso que tem que ser feito. É sobre uma bússola, é sobre algo para te guiar dentro da experiência da sua vida. Isso para mim é uma bússola. Tem hora que é mais fácil, tem hora que é mais difícil. Mas é uma bússola. E eu confio na vida. Eu concordo com você que é fácil de falar, mas eu gosto dessa abordagem de falar, porque isso no final vira um convite. É um convite que a vida nos faz de praticar a autorresponsabilidade. Aí você falou uma palavra que é a consequência da aceitação, né? A aceitação leva à autorresponsabilidade, né? Que é você ter clareza de que você é 100% radicalmente responsável por tudo aquilo que você está vivendo. Porque você, em algum nível, construiu, buscou aquele momento. Arquitetou aquele momento através das suas escolhas, da tua vibração, do modo como você quis experimentar as coisas e, portanto, só assim que você pode sair também de algum lugar que você deseja encerrar na tua vida, assumindo a responsabilidade e lembrando do poder que você tem de se movimentar em relação a isso. Pense bem, o que você criou é o que você vai ter. É isso, mas vamos caminhar. Estamos aqui construindo um enredo da obra de Danny Black, porque quando você fala que confiança é sinônimo de aceitação, isso gera autorresponsabilidade, é exatamente o oposto da mentalidade vitimista, né? Do tipo, olha, meu Deus, a vida errou comigo, eu estava certo, a vida está errada. E, de novo, é mais fácil falar do que fazer, mas ao falar, isso é um convite à reflexão, porque, como você disse muito bem, é impossível não agir. A inação é uma ação. Não vou fazer nada, eu estou fazendo. Então, se você não fizer nada em aceitação real, é uma baita de uma ação. Pois é. Para passar a fazer algo a partir de um lugar conectado, né? Perfeito. Mas mesmo que eu não faça algo em vitimismo, também é uma ação. Não existe o não movimento. É uma ação. Não existe o não movimento. A vida sempre está no movimento. Existe. Então, isso para mim conecta mais com essa outra canção sua. E tem uma outra canção também que eu também fissurado nela e queria te perguntar, porque eu já interpretei essa música de umas 3 ou 4 formas diferentes. Ela diz assim: minha missão, a minha meta era lhe proteger. E eu já interpretei que era uma pessoa conversando com a outra, né? O temor estranho, esse tumor que foi criado, que tem a ver também com essa outra canção do que você criou. Mas eu também já cheguei à conclusão de que talvez o que queria me proteger são as minhas crenças. Ou seja, a minha crença, ela quer me proteger, ela não quer me fazer mal. Quando ela fala assim, olha, Vabo, você não consegue, você não é capaz, você não merece estar aqui, ali, não é que ela quer mal pra mim. O meu próprio cérebro, a minha própria crença, ela não quer, ela tá só querendo me proteger. Mas quem se protege demais não cresce. Quem se protege demais não sai pra tomar risco pra fazer aquilo que veio pra fazer. Então, faz sentido essa interpretação dessa canção de que muitas vezes é a nossa própria crença, a nossa própria mente nos limitando, querendo nos proteger, que acaba gerando esse temor estranho. A música é assim, né? Minha missão, a minha meta era lhe proteger, a intenção só era boa, era lhe ajudar. Você que vive me dizendo que não quer sofrer, vive me dizendo que não quer chorar, vai ter que ter o dom da dor adormecer, tem que ver a luz pra luz iluminar. Foi você mesmo que deixou esse tumor crescer, agora tem que se livrar desse temor estranho, e aceitar ter o tamanho de ser o que é. Sofrimento, aceitação. Tá tudo aí. Eu nunca tinha ouvido dessa forma, das crenças falando assim, acho que você foi longe mesmo, nunca tinha pensado dessa forma. Mas é um chamado pra autorresponsabilidade aí, né? É um chamado pra um lugar de, mano, é você, né, que fez e você que precisa assumir, né, o seu tamanho. As crenças que a gente tem, elas foram muitas vezes criadas para nós através de traumas, né? Trauma foi criado através de uma dor que naquele momento para você era insuportável. Você não conseguiria lidar com aquela dor, portanto você precisou contar uma história, tanto uma narrativa mesmo mental, como uma história energética. Assim, você criou uma arquitetura energética, sensorial, no seu próprio corpo, em tudo, para uma movimentação que você fez para conseguir lidar com uma dor que era maior do que você podia
lidar naquele momento. Então, em algum nível, aquilo te protegeu. Aquilo, naquele momento, foi um mecanismo de proteção. Você precisou daquilo, senão você não tinha feito. Mas uma metáfora que tá me vindo é de você andar com o escudo na mão de, 10 quilos. Você tá o tempo todo com o escudo na mão. Beleza, veio uma porrada, você colocou o escudo, te protegeu. Aí tu não solta mais? Aí tu fica assim agora? Tu fica andando assim? Como é que é a tua vida assim? Primeiro tu precisa soltar as coisas pra poder fazer outras coisas. Não, tu vai ficar com as duas mãos ali, segurando um puta peso, não vai conseguir andar, fluir no teu caminhar, vai ficar andando, ninguém vai te ver direito, você vai ficar com aquele escudo. Ali vai realmente impactar a sua vida de um jeito muito forte, sendo que você é esse escudo. Se você pode soltar, você não é. Soltou o escudo, você continua aqui? Então pera, então dá pra soltar. É necessário que se solte a partir do momento que você consegue lidar com aquilo. Para isso, você vai precisar lidar, vai precisar fazer o que você não fez na tua infância, num momento da tua vida que você estava frágil. Tem um momento que você vai falar, pera, eu solto o escudo e eu vou lidar com a parada, né? E ressignificar. E ressignificar, porque muitas vezes uma coisa que é uma dor enorme para você quando você tem 5 anos de idade, quando você tem 20, não é, né? O trauma que você teve é difícil para você em qualquer idade, porque é um trauma. Você precisa derretê-lo. Mas se você tiver a compreensão melhor, você vai ver que, caraca, uma criança de 5 anos não conseguiria lidar com isso. Mas eu posso, então eu vou lidar. E você ressignifica com a sua consciência de agora. Mas tem que querer, tem que pegar uma lanterna e pegar as sombras todas e, puxa, tem um dragão ali, tem uma cobra e tal, Isso é autoconhecimento, né? É autoconhecimento. Aceitar teu tamanho de ser o que é, porque você também não vai encontrar no seu autoconhecimento, vai encontrar só traumas, você vai encontrar potencialidades, né? Sim. Você vai encontrar desfrute, você vai se amar mais, se admirar mais, né? Você vai começar a ser mais senhor do prazer de viver conforme você vai se conhecendo, né? E aprender a servir mais também, né? Aprender a sair do mundinho próprio e começar a servir, ser útil, transbordar na tua experiência, né? Isso é muito prazeroso, né? Então, vale a pena, sabe? Vale a pena fazer isso. E confiar também no tempo da vida, né? Tudo é uma mistura entre a parte ativa de você querer ir atrás e de você também confiar na vida, não ficar, sabe, esmiuçando e passando por cima de você mesmo. Porque não é esse o caminho, pelo menos na minha experiência, nunca foi. É o caminho de você ter muito interesse sobre você. Ter muito interesse e confiar mesmo que vale a pena. Se você sente que tem alguma coisa que tá te travando, vale muito a pena você ganhar clareza, buscar parceiros, porque por mais que seja uma coisa que ninguém pode fazer por você, muitas vezes não é uma coisa que você consegue fazer sozinho. Você precisa de guiança, de alguém que te guie nisso, que te facilite. Nunca ter pudor de pedir ajuda, de se abrir para ser conduzido, né? Que é a mesma coisa quando você já tá muito bem e quer ir para um nível ainda mais legal na tua vida, você vai ter um mentor, não vai? Não vai ter alguém que não só sabe mais do que você sobre aquilo, ou às vezes não é nem sobre saber mais, mas sobre estar de fora e poder te dar outra perspectiva que você mesmo não consegue dentro do teu próprio jogo, né? É assim, Perfeito. Que é por aí. E esse alvo de autoconhecimento, você citou o amor, inclui o auto-amor. A importância do auto-amor. De qualquer ação que a gente tiver, desde se alimentar, desde tratar uma outra pessoa, é o amor de si mesmo. Lógico. Você não consegue burlar isso, né? Você não consegue amar alguém sem se amar, né? Não tem como isso. Isso é uma viagem... Isso é uma ilusão. Uma viagem alucinógena, né? Falando. Não consegue, não dá pra... Você não consegue servir alguém sem servir a si mesmo. Hoje eu escrevi no meu Instagram e veio essa... Às vezes eu ponho umas frases nos meus stories, assim, quando vem pra mim, eu só ponho lá. E coloquei isso. Servir é desfrutar. Tipo assim, no sentido de... É a mesma coisa, né? Servir e desfrutar é a mesma coisa. Se você está servindo alguém, mas você não está desfrutando desse servir, então, na verdade, tem alguma coisa errada. Tu tá num sacrifício, você tá querendo salvar o outro, então tem uma carência, tem alguma coisa que tem um buraco aí, tem uma arrogância de achar que você consegue salvar alguém, né? Ou você não tá se divertindo naquilo que você diz que é um serviço para você e pensa em divertir não somente em hahaha, estou me divertindo, mas algo que você tem contentamento, algo que tem sentido para você. Se isso não tá acontecendo, pode ter certeza que tu não tá servindo ninguém, não. Tu tá só alimentando uma arquitetura de carência, de fuga de alguma coisa. Você tá nisso. Então isso também é outra bússola. Pô, tô aqui, cara, tô fazendo um negócio, tô fazendo porque eu vejo que isso tem sentido
contribui com o mundo. Eu estou desfrutando? Eu estou me divertindo? Eu estou tendo contentamento? Não precisa ser confortável, gostosinho. Você pode estar correndo uma maratona. Você está totalmente fora do lugar de conforto, tá ali. Mas tem um contentamento, tem um negócio, tem um desfrute. Então, eu estou desfrutando enquanto eu estou servindo? Porque servir e desfrutar é a mesma coisa. E o mundo brinca muito com essa história de se doar, sacrificar pelo outro, mas não tá desfrutando e vivenciando esse contentamento de alguma forma. Aí a conta não fecha. E pode ser, Vabo, a coisa mais absurda. Você tá salvando pessoas num incêndio, sei lá. Como é que você... Não, mas existe um senso de contentamento dentro. É um negócio que você faz... Você tá conectado com você. Existe uma conexão, um lugar de... Você tá no seu poder, né? Você não tá... E é o que te dá o poder para conseguir ajudar, né, as pessoas numa situação dessa. Que é o senso de dever. Então, eu tô no contentamento, me auto-preenchendo, desfrutando, porque eu estou fazendo aquilo que eu tô com o uniforme de bombeiro. Então, eu vou lá para salvar as pessoas. Exato. Isso tá te nutrindo de alguma forma. E não é se nutrir com a desgraça do outro. Não. O lugar onde você tá posicionado fazendo aquilo, cheio de vida, não cheio de carência. É isso. É cheio de vida. É cheio de energia de vida. E não de carência, de sacrifício. E a gente foi para um caso extremo, né? Eu quero que as pessoas ouvindo isso pensem no próprio trabalho, cara, do dia a dia, da vida, o que você tá fazendo com a tua vida quando você trabalha. Você tá desfrutando? É algo que você desfruta da vida? Ou é algo que tá sacrificante para você, mas é importante você fazer, mas você não desfruta? Não fecha a conta isso. Você já viu o meu livro Empreender é para você? Conheça os erros da minha jornada e aprenda as ferramentas para você construir a sua. O link tá na descrição desse episódio. Eu tava comentando com você que quando eu tô dando aula, quando eu tô fazendo um curso, uma palestra, um treinamento que eu tenho, tô dentro de sala de aula com meus alunos, é assim que eu me sinto. Eu tô lhe servindo, porque não é sobre mim, professor, é sobre meus alunos, como é que eu sou esse canal. Eu acredito muito na filosofia da torneira, que eu sou a torneira, a água passa pela torneira, mas a torneira não é dona da água. O conhecimento passa por mim e eu quero que vá para outras pessoas, que vão ser outras torneiras para outras pessoas. Maravilha. E nessa hora eu não sinto fome, não sinto frio, não sinto calor, não sinto sede, não sinto nada. Eu tô 100% imerso naquele flow ali mesmo. Nem tudo são flores, por exemplo, quando eu tô dando aula em graduação, tem que corrigir provas, eu curto muito isso. Mas o contato com os alunos, para mim, representa esse servir como sendo um desfrute. Então, esse flow. Eu conheci você quando ouvindo suas canções, né, como eu comentei, numa terapia, depois no meu dia a dia, na corrida, no Spotify, no carro, na rua. Depois eu conheci você pessoalmente, né? Foi quando eu tive essa oportunidade de participar de uma imersão de autoconsciência para líderes que você ancora, junto com o Murilo e a Dani, Murilo Gun, a Dani de Maria, que é o Ponto Cego. Então, eu queria que você falasse um pouquinho o que é para você participar desse Ponto Cego? Como é essa imersão? Eu fui seu aluno lá, seu discípulo lá e continuo sendo seu mentorado. Então, conta pra gente como é o Dani Black versão mentor de autoconsciência. Essa oportunidade, né, do encontro com o Dani e com o Murilo, ela abriu um portal, assim, né, na minha vida de poder servir desta forma, né? Então, pessoas desse meio mais empresarial, de líderes, né, de pessoas, uma coisa que é muito poderosa nesse processo, pessoas que lideram muitas outras pessoas, né? Então, essa oportunidade de impactar, de poder aprender junto, né? Ali eu também tô sempre aprendendo e vivendo esse meu eu aluno, né, da própria imersão. Poder construir uma coisa que vai impactar a nossa vida ali, vai impactar a vida de muitos líderes, é lindo, né? Porque você nunca sabe aonde essa pedrinha, assim, quando ela bate na água, né? Qual o tamanho do caminho que ela faz, assim, né, na água. E, cara, eu fico sempre pensando isso, né? Você tá lá, você é um cara aí depois que de alguma forma... isso daí vai entrar em algum lugar na aula que você está dando para todas as outras... Com certeza. Muitas pessoas que você impacta. Tá aqui de alguma forma, você é um cara que tá aqui, né? Uma audiência que te escuta. Então, isso é uma coisa muito bonita, muito nutridora, assim, de estar nesse processo que é o Ponto Cego, essa imersão que eu recebi o convite através da pessoa, do Murilo, esses meus queridos amigos, né? Parceiros de vida, e da Dani e de Maria, para estar ali, orquestrando, essa palavra é boa, ancorando, né, esse campo, assim, e cuidando para umas informações que a gente julga realmente muito essenciais nesse contexto
contexto de liderança, mas também no contexto de simplesmente viver a vida nesse mundo, poder fazer esse papel ali é um negócio que é um presente na minha vida, assim, é muito legal mesmo. E eu aprendo muito. Esse contato com eles, eu acho que abriu um portal na minha vida para esse lugar de ter uma clareza, uma consciência maior sobre o meio empresarial, que é uma coisa que durante muito tempo da minha vida eu não tive contato com esse meio. Né? Vindo do meio artístico, muito imerso no lugar de fazer os shows, de tocar, de cantar, de trocar com os artistas. Quando eu tive esse encontro com o Murilo, primeiramente, e depois com a Dani também, abriu-se essa porta de começar a ter uma clareza maior desse mundo empreendedor, desse ecossistema do que uma empresa é, de como ela impacta o mundo, de como ela impacta quem trabalha dentro dela, de uma organização, como ela funciona, dos colaboradores, da importância da união de um time, né? Como ele realmente é uma engrenagem fina, né? Para ter resultado, né? Para você ter crescimento. Qual é a função de uma empresa, né? Uma empresa saudável, que tem lucro e que impacta o planeta de uma forma específica. Esse pensamento de ver um ecossistema de empresas enormes, onde todas as famílias das pessoas que trabalham lá são impactadas por aquela descoberta de uma maneira de resolver uma dor de alguém. Tudo isso foram consciências que foram se abrindo na minha vida a partir desse contato. E transbordou na minha vida a partir do momento que eu também passei a empreender, virei um empresário, passei a ser professor, até a minha mentoria, a contratar as pessoas, ter um ecossistema e também ser um líder desses. Eu poderia estar ali, né, sentado como um líder que lidera pessoas. Então, é muito legal, Vabo, é um presente assim mesmo que a vida me deu. E não vou dar muito spoiler do APC, até para não estragar, mas quem tiver interesse, vale muito a pena estudar mais, porque tem um momento chave do APC. Claro que ouvir você cantar é incrível, conversar com você, trocar ali no almoço, trocar entre as atividades, incrível. As intervenções e as falas que você faz também são incríveis, mas tem um momento que ali é um momento de arrepiar, que até hoje, quando eu lembro, quando eu vivi esse momento, eu arrepio. E eu vejo também que no Instagram, em alguns momentos você posta, que nos seus shows você tem feito isso também. E tem uma palavra que você usou agora nessa sua última fala que eu queria te perguntar, que conecta com esse momento, que é campo. Que é essa capacidade que você tem de compor do nada, que não é do nada, compor do campo. Imediatamente a pessoa conta a história, tá no show, conta a história da vida dela. Em 10 segundos você capta, muitas vezes até captando coisas que não foram ditas, com palavras. Então eu queria te perguntar, queria te ouvir sobre o que é o campo e como que você desenvolveu essa habilidade de compor se conectando com esse campo. Compor na hora, né? Pra quem tá ouvindo assim, eu faço a música na hora. É simples assim, né? Eu pego e componho uma música ali em tempo real, conectado com a troca com a pessoa. E como ele disse, conectado com o campo, né? Como é que eu vejo o campo? O campo é um campo de informação. Que informação? A informação que está sendo emitida pelos presentes que formam o campo. Quando eu tô aqui com você, isso não é uma coisa que a gente precisa ficar acreditando que é assim. É mais fácil sentir, é mais fácil ver na tua experiência. Quando você está na presença de outra pessoa, não existe um jeito que você se sente, um jeito que você sente o ambiente na presença daquela pessoa e você. Se chegar uma outra pessoa, não muda. Você não se sente ligeiramente diferente do que você se sentiria se estivesse só na presença de uma? E se chegar duas? E se chegar três? E se uma dessas pessoas for a sua mãe? E se outra pessoa for o presidente dos Estados Unidos? Tudo isso, cada pessoa tem uma informação e mexe com o ambiente inteiro. Tem uma constelação que fica acontecendo, um jogo de espelhos entre os presentes, com tudo que eles viveram, com a estrutura deles, como eles pensam, como eles sentem, a vibração que eles têm, como eles estão se sentindo, como eles estão se sentindo no dia. Tudo isso é informação que cria um campo energético. Cria um campo de informação que você pode sentir. Você vai num estádio do jogo do Palmeiras contra o Corinthians, tem um campo ali, cara. Não é igual, você não consegue. Ali tem uma vibe, que fica nítido, né? Mas se você depois estiver sozinho no seu quarto, você vai ver que é outra coisa, muda, tem uma configuração que muda, que você sente, porque é outra vibração que está acontecendo ali naquele ambiente. A vibração vem do quê? Vem das presenças, do que está dentro daquele ambiente, tudo. E as pessoas, principalmente. Pessoas mudam, criam campo. Então, você pode se conectar com esse
campo, com o sentir desse campo, e deixar a inteligência dele falar através da música, no meu caso. Então eu sinto, né, o campo e deixo a linguagem da música expressar coisas que estão ali, naquela vibração daquele lugar. E é muito cirúrgico, porque é exatamente a resultante de todas as pessoas que estão ali sentindo exatamente o que elas estão sentindo, com toda a história que elas têm cada uma, né? Tudo isso vai gerando uma coisa muito específica que pode se prestar atenção, e ao prestar atenção, isso mexe em como você se expressa. Se você que não sabe tocar e cantar, se você pegar, se conectar com o campo e deixar uma fala vir conectado com isso, com o seu foco nisso, a sua fala vai vir conectada com coisas que as pessoas que estão ali precisam ouvir e que você mesmo precisa ouvir. Guardadas as diversas proporções, eu comecei a fazer isso nas minhas palestras. Durante muito tempo, a minha palestra era cronometrada no slide, eu ia fazer a piada, ia conversar de tal jeito, ia fazer todo o conteúdo que eu ia trazer, até que eu comecei a me experimentar tem o slide, tem a aula, tem o cronograma, mas em alguns momentos eu comecei a experimentar simplesmente falar aquilo que eu estava sentindo na hora. Às vezes até parte do conteúdo, mas não estava programado para falar naquele momento ou naquele dia, e simplesmente veio. Até que um dia que eu percebi que era um trecho da minha palestra que não estava programado para falar, me veio, eu falei e eu senti o campo, senti as pessoas meio... Eita, não sei, sendo que a maioria das pessoas vibrou positivamente. Quem não vibrou bem foi o dono da empresa, porque eu falei uma coisa que... Era uma frase que ele falava que ia contra o que ele acreditava, sendo que na realidade era uma imposição, ele estava meio sendo tirano e eu estava dizendo, pô, não faça desse jeito. E aí a empresa inteira se aliviou. Nossa, que bom, vamos ver se agora ele vai mudar. Tudo bem que eu nunca mais voltei na empresa. Mas alguma coisa aconteceu que foi benéfico, né? Ele estava a serviço daquele campo. É simples assim, né? A serviço da verdade. Eu sento pra conversar com você. Aí eu falo, vamos conversar? Vamos. Aí eu tiro um texto e leio pra você o texto. E depois que eu leio o texto pra você, eu falo, beleza, obrigado pela conversa. Outra coisa é eu me colocar realmente disponível pra me relacionar com você e deixar aquilo que eu quero falar se relacionar com o campo que está se criando entre eu e você, te escutar. Vai ter uma inteligência desse campo que vai se manifestar através de nós dois. Essa conversa vai para um ponto que talvez a gente nem imaginava e que era o ponto que realmente a gente queria, desejava. Precisava resolver, por exemplo. Ou queria descobrir junto e nem sabia. Então, na verdade, o campo é se relacionar com o que está acontecendo. É incluir, né? E essa conversa real, que não é pela memória, mas sim pelo conectar, ela gera informações que surpreendem a todos. Tanto quem está ouvindo, quanto quem está ouvindo e falando, né? Todos são surpreendidos. Quando você está nesse lugar, quando eu vou cantar uma canção feita na hora, eu não faço ideia do que vai ser falado. Portanto, quando eu canto, eu estou escutando também. Eu me delicio e eu me surpreendo e eu aprendo. Porque não é assim, porque eu estou falando que eu sabia o que ia falar. Eu também tô entendendo naquele momento que aquilo tá sendo falado. É o mágico. meu foco não tá na palavra, tá no campo que tá vivo ali. Parece mágica. E essa palavra campo me chamou a atenção também a primeira vez que eu ouvi lá no APC, quando vocês estavam comentando, porque o Bhagavad Gita, que é uma obra que eu sou apaixonado, estudante, né? Tentando colocar em prática, mas estudando muito, estudioso dela há muito tempo. É a história de uma guerra, de uma batalha, mas é Arjuna, Krishna, e é uma batalha simbólica, real, mas também simbólica. Né? E ela acontece no Kurukshetra. E o que significa Kurukshetra? Kshetra é campo. E Kuru é o campo dos Kurus, é basicamente isso. O que é Kuru? Kuru é a família. É a família lá dos Kurus, que são os Pandavas e os Kauravas. O Arjuna é dos Pandavas, mas eles fazem parte. Então é meio que... É como se fosse o nome do local onde vai acontecer essa batalha, que é o campo lá da cidade próxima, que chama Hastinapura, que é a cidade dos Kurus. Basicamente é isso. E campo é a palavra, só que simbolicamente também pode ser interpretada como sendo o corpo humano. É o campo onde tudo acontece, na coluna vertebral. Por isso que tem uma interpretação do Bhagavad Gita que o Arjuna, por exemplo, é um dos chakras do corpo humano, que são os vícios e as virtudes guerreando a cada segundo na sua coluna vertebral, que é o campo. E um lance legal do campo é nada que acontece dentro do campo aconteceria se não tivesse ressonância com o campo, né? Então, quando você vê uma coisa acontecendo em um lugar, aquilo tem ressonância com o campo que está sustentando aquelas expressões, né? E aí, essa sala tem um campo, esse bairro tem um campo, essa cidade tem um campo, esse país tem um campo, esse planeta tem um campo. O que não tem ressonância com o campo do planeta Terra está acontecendo fora do planeta Terra. O que tem ressonância com o campo do planeta Terra está acontecendo dentro do planeta Terra. E isso não é bom nem ruim. As coisas maravilhosas e difíceis, todas, têm ressonância com o campo, com a resultante de tudo que está dentro do campo do planeta Terra. Ele expressa só o que tem ressonância com aquele campo. O universo tem um campo.
Tudo tem um campo. É sempre um campo dentro de um campo, dentro de um campo, dentro de um campo ainda maior. É infinito para um lado e para o outro. Sensacional. Queria puxar o último tópico antes do nosso bloco final. E esse último tópico, conectando com esse campo, queria falar sobre o presente que você me deu para eu poder dar para Caroline, minha esposa, que foi uma joia. A gente fez 6 anos de casados e eu pensei, posso comprar uma joia para ela? Um objeto de ouro? Maravilha, com certeza. Mas se eu pudesse dar para ela uma joia que não fosse apenas física, fosse uma joia que, assim como o componente de joia, fosse algo eterno, algo que celebra, algo que fica. E aí nós criamos um campo em que nós tivemos uma conversa e nessa conversa você captou exatamente a mensagem que eu queria passar para ela e aí uma canção foi criada. E eu queria te perguntar sobre isso, né? Como é que, normalmente, você já viu você fazendo para outros casais também, Murilo, e para outras pessoas. Como é que essa joia é criada? É nesse mesmo formato do campo, só que aí envolve mais esse direcionamento para o amor? Tem como treinar essa habilidade de sentir o campo? Ou é uma coisa que já veio pronta para você? Não, tem. Isso vem de um trabalho, né, que eu faço pontualmente de criar músicas para as pessoas presentearem alguém que amam, né? E a forma que eu faço isso é exatamente como eu fiz com você. É abrir um campo intencional de conversa onde a gente não tem ideia do que a gente quer entregar. Porque é muito fácil você falar assim, então vou fazer uma música para 6 anos com a minha mulher, então eu queria falar isso. Tudo bem, aí você já tá escrevendo aquela carta, né? Tá escrevendo a carta, vai falar e depois vai embora. Tem seu valor, lógico, né? Mas a minha proposta não é essa. A proposta é que, através dessa intenção, isso gere um campo criativo, onde eu uso a música para trazer coisas que podem ser ditas através dessa nossa troca, né? Do campo da nossa troca. E aí acabam vindo coisas que a gente nem imaginava que a gente queria dizer ou do jeito que a gente diria, né? Sua música ficou muito linda, né? E é claro que é uma coisa treinável, no sentido assim de... Isso que eu tô falando não é uma coisa possível. Quando eu falo do campo... Você que tá aí me ouvindo na sua casa, para um pouquinho assim, ó, e sente que você tá dentro de um campo. E ele nem é físico, no sentido assim de ser o seu quarto, por exemplo, que você tá. Ou onde quer que você esteja. Ele é uma egrégora que tem um formato para além da físico, porque eu estou participando do seu campo. O Vabo está participando do seu campo, percebe? Você está ouvindo a minha voz aí na tua experiência. Portanto, se você está ouvindo a minha voz, isso está compondo a sua experiência. Se eu não estivesse aqui, se você parar o podcast agora e mudar, tirar o fone de ouvido, sei lá, vai mudar o seu campo. Você vai sentir outro jeito, não vai ser igual. Se você sair de onde você está, mesmo ouvindo o podcast, mas ouvir em outro lugar, vai mudar o campo. Qualquer informação muda. Só de prestar atenção nisso é treinável, porque é uma coisa de percepção. Você vai se utilizando a percepção e aí você pode usar o teu talento, a tua linguagem, que pode ser a música, mas pode ser qualquer outra coisa, a serviço do campo. Basta você prestar atenção, isso utilizando isso e querer se tornar um mensageiro desse campo, tá à disposição da inteligência desse campo. E não pense que você, quando faz isso, ignora tudo que você sabe, a sua história. Não, o campo usa a sua história, usa o que você sabe, usa a tua percepção de vida, né? Porque faz parte do campo. Então, você pode estar disponível para perceber o campo e para interagir a partir da inteligência dele. Além da joia que foi a canção, no Natal eu também recorri às suas palavras para a cartinha de Natal. Para a Caroline, eu falei para ela que seu sorriso muda tudo, no seu abraço eu encontro a saída. Que legal. Muito que bom. Lindo, é. Essa música aí também, uma música mexeu e tá mexendo e mexe, né, com o coração muito das pessoas de um jeito muito, muito lindo. Essa canção, Seu Sorriso Muda Tudo, né? Canção que tá ganhando o coração de muita gente, assim, né? Viralizou muitos vídeos lindos que a gente fez com coral na rua, milhões, assim, de acessos. E os feedbacks são muito lindos, porque é nesse lugar de uma lembrança mesmo da conexão que a gente tem com quem é importante pra gente de verdade, né? E como o sentido da vida é muito o lugar onde você tá se relacionando e amando e reverenciando as pessoas, os seres que estão na sua vida, né? E como você pode lembrá-los desse amor na prática, simplesmente amando, né? Na prática, nas ações, assim. É uma música de amor universal, que eu costumo dizer, que é para além do amor que é romântico, o amor de irmão, é o amor... O amor está em todas essas relações, né? Esse amor universal que está em qualquer relação de amor. Esse amor em todas as relações, a egrégora, né, que você falou, essas pessoas com quem a gente convive e vive junto no decorrer da vida, isso me lembrou numa outra Gita, que não foi a Bhagavad Gita, foi a Uddhava Gita, que é a última frase de Krishna, o que ele fala antes de fazer a passagem dele. E Uddhava é o principal discípulo dele,
Fala assim, mestre, você tá deixando a gente agora, quero ir junto com você. Não, você vai continuar. Eu preciso ir agora, mas você vai continuar. Mas o que a gente vai fazer sem você aqui? Que ensinamento final você pode deixar pra gente? Aí Krishna diz que pegue tudo que já foi dito, tudo que foi estudado, todo o conhecimento. É menos importante, porque o mais importante, joga fora tudo isso. Na dúvida, joga fora. O mais importante é busque boa companhia. Busque satsanga, né? Busque boa companhia. É egrégora, são os amores em todos os formatos de amizade, de familiares, amor romântico, padre, filho, pai, mãe, tudo. Então, esqueça tudo e busque boa companhia. Porque essa é a verdadeira boa companhia, que quando você escorregar, vai te dar a mão. E quando a outra pessoa escorregar, você vai dar a mão. Você sabia que existem menos de 3 mil planejadores financeiros no Brasil? Enquanto isso, mais de 100 milhões de brasileiros não sabem administrar o seu próprio dinheiro. Estamos diante de uma oportunidade gigantesca que praticamente ninguém está preenchendo. E é aí que entra a W1. A W1 é o maior ecossistema de planejamento financeiro 360 graus da América Latina. Com mais de 15 anos de história, mais de 1.500 profissionais e um crescimento de quase 10 vezes nos últimos anos. E a W1 está buscando pessoas com sangue nos olhos, DNA de líder e vontade de transformar vidas enquanto escalam a própria carreira. Então, se você já imaginou atuar no mercado financeiro ou tem interesse em fazer uma transição de carreira, chegou a hora de conhecer a W1. Escaneie o QR Code e faça sua inscrição no processo seletivo para consultor financeiro. As vagas estão abertas para atuar em diversas praças, como São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Belo Horizonte e Curitiba. Escaneie o QR Code agora mesmo e saiba mais. Maravilha, vamos então para o nosso bloco final e eu quero saber de Danny Black um livro que você recomenda, um livro que você pode deixar aqui para nossa audiência. Tá me vindo o Autobiografia de um Yogi. Maravilhoso. Eu acho que por conta do que a gente tá falando aí, né, você trazendo Krishna e tal, tá me vindo esse livro que se você não leu, nossa senhora, é uma coisa maravilhosa e essencial de ler, assim, que é a história do Yogananda, né? História dele, da vinda dele pro Ocidente e também o início da vida dele, do processo dele no Oriente. É muito lindo, vale muito essa leitura, assim. Tá me vindo esse. Eu tenho muito livro para falar, né? Mas vou deixar esse ecoar. Espetacular, e a principal propaganda desse livro é que foi o único livro que tinha no iPad do Steve Jobs e era o livro que ele pediu para a esposa dele dar para todos que foram no velório dele. Que incrível. Então, vou aproveitar também que me ocorreu um livro aqui agora, na hora que você falou do escudo, me veio um livro muito interessante chamado O Cavaleiro Preso na Armadura. E ele fala... Você deu a sinopse do livro quando você deu o exemplo aqui do escudo, que é como a armadura como sendo exatamente essas crenças, essa caixa, esses sabotadores, esse software, né? Tudo aquilo que a gente acredita. E como é que eu vou... Até literalmente, né? Ele queria beijar a esposa, mas não conseguia, porque ele estava com a armadura, o elmo na cabeça. Queria beijar os filhos, ele não conseguia sentar para brincar com os filhos porque estava com a armadura. E aí ele teve que ir se despindo da armadura. Boa. Se você pudesse tomar um café com uma pessoa viva ou morta, quem seria essa pessoa e que pergunta-chave você faria para essa pessoa? Eu sempre falo, assim, do Gilberto Gil, né? Pra mim ele é a minha maior referência na vida, assim. Sou completamente encantado, grato, né? Pela existência dele. Eu acho que eu conversaria mais com o Gil, assim, de como ele vê a existência, assim, como ele vê a vida, né? Como é a perspectiva dele sobre a existência, sobre a vida. Gostaria muito de ouvi-lo, assim, falar longamente sobre essa história. E acho que muito mais do que para ouvir exatamente o que ele vai falar, mas para sentir de perto ele falando sobre isso. Tenho curiosidade. Embora a música dele já diga, né? Níveis muito, muito profundos que a gente sempre tem uma oitava a mais aí para desfrutar, né? Mas me veio ele, não tem jeito. Incluindo o nosso primeiro tópico aqui de hoje, que foi o silêncio, na música Se Eu Quiser Falar com Deus, em que ele fala exatamente que ele tem que então, silêncio, ficar em silêncio. Ficar em silêncio. Ou até aquela frase da Bíblia também, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É uma passagem da Bíblia que o aquietai-vos. Então, não é do barulho que você vai encontrar a resposta, é fazer as pazes com o silêncio. E vou aproveitar que você citou ele, vou deixar a recomendação de um documentário, um grande amigo meu, o Cláudio Loureiro, ele é um dos maiores publicitários brasileiros, e os filhos dele fizeram um documentário e entrevistaram o Gilberto Gil, e Gilberto Gil responde a essa pergunta que você falou. Depois eu vou te passar. Me manda, por favor. Tá
não lembro agora qual é a plataforma que tá, mas tá em alguma dessas streams. Eles entrevistaram o Muji também, que é um super sábio da nossa época, tá vivo ainda, né? Jamaicano. E o Gilberto Gil fala sobre o Samadhi, fala sobre essa coisa da iluminação, fala sobre essa coisa da existência. Então depois eu te passo. Bem bacana, bem legal, já assisti. Se você pudesse escolher uma frase pra colocar num outdoor pro mundo inteiro ver, o mundo inteiro, 8 bilhões de pessoas vão ver a sua frase. Que frase seria essa? Uma frase pra todo mundo ver. A mensagem de Danny Black para o planeta. Eu tô levando a sério essa pergunta. Que frase, né? Eu vou falar que me veio, né? Me veio a música dos Beatles que fala All you need is love. Tararara. E eu acho que essa frase é fantástica, né? Tudo que você precisa é de amor. Só isso. E tudo isso. Conecta com aquela ideia de que tudo na vida ou é amor ou é um pedido de amor. Porque a raiva, a tristeza, o medo é um pedido de amor. Mas em última instância, assim, é amor, né? Porque tudo é, né? No final, é a vida amando através de tudo isso. Porque senão não existiria, senão não seria possível, né? Exato. Se a vida está expressando mas sim, ou é amor ou é um pedido de amor, é maravilhoso, né? Isso vem de um livro chamado O 100, que é um curso em milagres. É um maravilhoso, livro maravilhoso que, se não me engano, abre com essa frase ou tem de modo icônico, né? Tudo é um pedido de amor, tudo é um amor ou é um pedido de amor. Maravilhoso, né? Você lembrar que não existe, as pessoas não são ruins, né? Ninguém tá fazendo as coisas porque pelo mal, né? É tudo dor, e aí tem um pedido ali em algum lugar de ser amado, né? E a dor é uma lição. Então se não é bênção, é lição. Mas se é lição, é bênção. Então tudo é bênção. Essas matemáticas, né? São maravilhosas mesmo de usar como bússola. Eu sempre falo isso. Pensar nas coisas como bússola. Não pensar nas coisas como uma descoberta que se vai chegar nisso, que entendeu isso. A gente nunca entendeu nada. Nunca. Nada foi compreendido. Porque sempre tem o próximo nível. Entendeu? Então, é sempre uma bússola. É sempre um modelo da realidade, não a realidade em si. É um mapa e não o território. É uma direção. E você citou milagres. Se você quer ver um milagre, se olha no espelho. Tá dentro de Temor Estranho. É isso aí. Das 440 mil palavras que existem na língua portuguesa. É esse o número? De acordo com alguns dicionários, né, por volta disso, mas 440 mil palavras. Gostaria que você selecionasse uma palavra para definir Danny Black. Ser. Já é. Muito bom. Sei que você é uma pessoa que cuida da sua saúde, gosta de tomar banho na banheira de gelo. Então a pergunta é como que você cuida da sua saúde, de forma geral? Saúde física, saúde mental, emocional? Aí é uma parte mais prática mesmo para poder contar pro pessoal práticas do dia a dia, seja de alimentação, seja de esporte. O que você gosta de fazer? Isso é uma coisa que eu fui evoluindo de uns anos para cá, assim, e trazendo para minha vida, né? Uma coisa de cuidar mais da minha rotina, né? Da minha saúde como rotina, assim. Hoje o que eu faço toda vez que eu acordo, eu medito durante uns minutos. Às vezes é mais, às vezes é menos, né? Mas medito durante alguns minutos. Escrevo. Toda manhã eu escrevo. Isso é saúde pura para mim. Escrevo livremente. Escrevo o que me vem. Escrevo sem tentar controlar o que vai vir. E às vezes a escrita é mais abstraída. Às vezes a escrita é super prática. Às vezes ela é logística. Às vezes ela é criativa. Mas eu escrevo. Então isso é uma coisa muito importante no meu dia a dia. E eu faço musculação, né? Eu malho. Eu vou pra academia. Isso é o que eu faço hoje. Vou puxar ferro. Uma coisa que eu tenho gostado de fazer cada vez mais. A natação não tá fazendo mais. Não tô fazendo mais. Teve uma época que eu nadava também. E tô buscando alguma coisa assim pra complementar a musculação. Minha mulher, a Isadora, é a minha grande professora, assim, desse lugar de saúde, né? E de relação com o corpo. Porque ela é uma mestra nisso aí, né? Ela é uma yoguinha, assim, que também tem muito conhecimento e muito punch, assim, nesse lugar do corpo. Então, é muito legal, assim, o meu relacionamento com ela me fez crescer demais nessa esfera, porque eu tenho essa tendência de ficar mais no sutil, assim, de abstrair, né, de ficar muito no ar, né, e de uns tempos pra cá na minha vida eu tenho ficado muito mais ancorado, assim, no meu corpo. E é a melhor coisa que eu fiz na minha vida, tô fazendo. Porque tudo, para você fluir na vida, na minha visão, você precisa estar integrado para que as coisas passem por você e façam um trajeto completo. Tem um trajeto completo, do sutil ao mais denso, do denso ao mais sutil. As coisas precisam ter, é um cano mesmo, como você falou, que precisa estar fluindo. Então, todas as frequências, né,
da tua experiência, desde a mais encarnada, dos seus pés no chão, do seu contato com a natureza, do seu corpo forte, de você centrado, de você no seu contorno. Eu não sou misturado com tudo, eu sou a minha individualidade, até o lugar onde você é a unidade, onde você é tudo, onde é mais sutil, onde tudo está disponível, porque tem mais sutil a sua conexão com a sua intuição, com a sua criatividade, com a sua sensibilidade. Tudo isso está jogando no mesmo time, né? Então, quanto mais você abrir a sua percepção do que é sutil, mais a vida vai te convidar para aterrar. E quanto mais você aterrar, que não é só corpo, mas é você ancorar coisas aqui, abrir uma empresa, fazer uma parada girar, ter um fogo, né? De fazer uma gestão, de organizar uma vida, de organizar uma casa. Quanto mais você ancorar também as coisas na terra, mais a vida vai te convidar para abrir o sutil. Você não consegue fazer uma coisa só, porque é integrado. Por isso que você vê os dois, pessoas muito espiritualizadas, vamos dizer assim, e com o corpo físico cheio de problemas, e às vezes até problema financeiro, problema de empreender alguma coisa, ou até de construir uma família, tudo porque tá no ar, e aí tem que fazer o trabalho de vir mais para a terra, para depois ir mais para o ar. Não tem uma hora que você não consegue mais, senão você vai embora. E o contrário também, pessoas extremamente bem-sucedidas na matéria, que dominaram o jogo da matéria, que estão absolutamente ancoradas, que podem ter aquele corpo absolutamente trincado e musculoso, ter tudo na matéria rodando, mas não estão com abertura para o sutil. E aí elas ficam doentes também. Então, pode ver que elas estão tendo o chamado de se sutilizar. Total. E a conversa é essa, na minha visão. Você sempre está recebendo esses dois convites e você só consegue ir para o próximo nível de uma coisa se você também deixar o outro extremo acompanhar. Porque, na verdade, é isso. Você fica integrado. Senão você não fica integrado. Perfeito. Dizer que eu já fui aluno de Isa Gallant, mandar um beijão aqui para ela, seja nas aulas de yoga, seja nas aulas lá também, aquelas aulas mais energéticas que ela faz. Então, beijo para Isa. Beijo, meu amor. Mestrona, maravilhosa. Sabe muito, né? E pra Doguinha também. E pra Camomila. Nossa filhotinha, né? Maravilhosa. Nossa sempre pureza também. Em 4 patas. Maravilhosa. Um dos convites que a gente faz para os nossos ouvintes aqui é chegar às suas próprias definições. Porque na nossa visão, isso é também um exercício de autoconhecimento. Porque se eu não tenho uma definição clara do que tal e tal elemento é pra mim, eu posso me inspirar em outras pessoas, mas eu preciso ter a minha definição. E tem 2 elementos que são os elementos que, na minha visão, 100% das pessoas do planeta estão sempre correndo atrás. Mas muitas vezes poucas vezes a gente parou pra escrever e refletir sobre o que é pra mim isso. Então eu queria te perguntar, um deles é: o que é sucesso pra você? Sucesso pra mim é você estar construindo, servindo, rodando no máximo do seu potencial, com contentamento, desfrutando. Que não quer dizer que tá sempre no lugar gostosinho, de conforto. É você tá fazendo isso. Sucesso é você tá sendo bem sucedido em desfrutar da vida e transbordar isso o máximo possível em todas as esferas. Então, eu diria que isso é sucesso para mim. Eu me sinto tendo sucesso quando eu estou fazendo isso. E o segundo elemento que todos nós buscamos, felicidade. O que é felicidade para Danny Black? Felicidade é gratidão pelo que está. A felicidade mora na gratidão pelo que já está. Ela nunca vai ser encontrada naquilo que você quer conquistar. Ela sempre vai ser encontrada no reconhecimento do que já é, do que já existe. E tem uma frase que eu adoro, que é: reconhece o lugar que você está para ir para um lugar melhor. Reconhece onde você está para ter mais do que você reconhece. Você só consegue ter mais daquilo que você já enxerga. Você só consegue estender, multiplicar aquilo que você já tem conhecimento, que você está acordado para isso. Então a felicidade para mim é o reconhecimento e a gratidão pelo que já é em movimento, na ação, real time. Você é feliz e sabe que é. Você é afortunado e sabe que é. Esse é o lugar da felicidade. Senhoras e senhores, Daniel Espíndola Black, Danny Black, no Vabocast. Que honra, que alegria poder ter te recebido. Queria deixar pra você aqui um presente, que é o meu livro. Também junto aqui com... Olha aí, ó, Falar em Público é pra você. Que legal, Vabo. Mestrão, né, da fala em público. Pô. Aprendiz. Que foda. Aprendiz. Já deixei a dedicatória aí pra você. Também tem aqui um presente que é uma lembrança aqui. É pra escrever? Eu quero. Tava precisando, materializei. Acabou o meu de escrita. Então já... De escrita matinal. Que honra. Pronto, aqui, que honra poder. Esses presentes aqui, tanto a caneca quanto o Moleskine,
minha caneta são do Prieta Tangram. Dá uma olhada aqui na descrição do episódio, que tem 10% de desconto para você também fazer parte dos brindes da maior empresa de brindes corporativos do Brasil. Que legal, parabéns. Dizer que sou mais do que fã, sou discípulo, honrado de você ter tido a generosidade de dedicar seu tempo, sua sabedoria, páginas e páginas. Eu aqui conversando com você, não tem páginas e páginas. Imagina quem assistiu a gente. Então, muito obrigado pela sua existência. Muito obrigado por você fazer parte da minha vida diretamente aqui, mas também indiretamente, seja quando eu dou um presente para Caroline, seja quando eu escrevo, seja quando eu tô ali no meu processo de reflexão e as suas canções, sua poesia me ajudam a me conhecer melhor e me conectar mais com a fonte, me conectar mais com a existência, me conectar mais com o oceano. Então, irmão, obrigado. Que honra. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Muito feliz de estar aqui. Para mim é um desfrute, assim. Sabia que a gente ia se divertir, que ia fluir, ia ficar pouco, assim, né? Se deixasse, a gente ia conversando aqui tarde adentro. Então, agradecer você pelo convite, pela tua abertura, pela tua escuta honesta, sincera, assim. Uma conversa sobre isso, né? E você conduziu de uma maneira, assim, que eu senti que a gente conseguiu entregar, né? Uma troca real, verdadeira, para nós e para quem tá ouvindo. Então, espero ter contribuído também para você que tá nos ouvindo, que as coisas que eu trouxe aqui possam ser estímulos legais para insights, ou para mudanças importantes, ou para aumentar, elevar tua confiança na vida, de alguma forma. E fica o convite para me ouvirem, né? O meu trabalho aqui. Manda aí os contatos, quais são os próximos passos. Quem tá me conhecendo agora, assim, como filósofo, né? Que esse posto aqui é muito assim, fica como um pensador mesmo, dos pensamentos que me atravessam, mas você pode conhecer meu trabalho e adentrar as músicas, né? Tem músicas assim, muito internas, mas na realidade eu canto a vida, canto a experiência que vier humana, muita música de amor também, de tudo quanto é coisa. Eu canto a vida. Então, Danny Black no Spotify, no Instagram, qualquer uma das redes que você me encontrar, você vai encontrar alguém que está ativo lá e tá entregando mais do que você viu aqui. E próximos passos, o que vem pela frente? É um novo álbum? O álbum tá... O álbum, a gente lançou Uma Cidade Chamada Eu Mesmo, que é o novo álbum, que inclusive tem esse hit, né? Muda Tudo. Seu sorriso muda tudo, né? Que é uma música que é bem forte, assim, desse álbum. É a mais icônica, assim. Mas o álbum inteiro só tem pérola, só tem música muito, muito linda, assim, muito especial do meu repertório. E eu tô rodando com esse show, então esse ano, prepare-se aí na tua cidade, fique ligado comigo nas redes que eu vou chegar aí para tocar ao vivo, que é onde eu sinto que a coisa é mais poderosa na minha experiência, é num show meu. Então, se você curtiu aqui no show, isso aqui se abre muito. Dê 2 presentes para você mesmo. Primeiro, vai agora no Spotify e selecione uma canção da Danny Black para você ouvir. Eu recomendo Open Your Mind, mas sou suspeito para dizer. E o segundo, vá no show do Danny Black, porque realmente é uma experiência de vida. Valeu! E se você gostou desse episódio, não deixe de enviar para alguém que você acredita que vai fazer sentido para você e manda para mim no direct do Instagram, @vabo23, qual foi um aprendizado que você teve, e eu te vejo no próximo VaboCast.